visto que é o texto de Atos. E hoje nós vamos a Atos, no capítulo 2. Nós vamos do versículo 14 até o versículo 41. Eu tive que fazer uma pequena intervenção quando estava falando no livro de Atos, porque nós falamos sobre o Pentecoste. E depois que falou sobre o Pentecoste, o próprio ensino em si sugeria a que dessemos uma palavra pastoral sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. E nós tivemos, pelo menos, 3 momentos falando especificamente sobre a questão da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Nós vimos qual era a visão pentecostal sobre esse assunto, vimos qual é a visão da igreja sobre esse assunto, e fechamos, nessa última quarta-feira, com algumas questões práticas sobre esse assunto. Não está funcionando, não. Acho que é melhor passar por aí. Não funciona, não. E hoje nós vamos a Atos 2, dos versículos 14 até 41. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos estar falando sobre o sermão de Pedro. Irmãos, logo depois do Pentecoste, nós vimos um fenômeno ali fantástico, onde pessoas de 15 nações distintas, judeus de 15 nações distintas, ouviam falar das maravilhas do Senhor na sua própria língua. E havia ali um movimento fantástico. A descida do Espírito Santo marca isso de uma forma fantástica, poderosa. As chamas de fogo, como línguas de fogo sobre cada um individualmente. E eles falando das maravilhas de Deus em línguas que não haviam aprendido. E logo após isso, nós temos, a partir do versículo 14, algo fundamental. O que é? O Pedro, ele se levanta e ele dá um sermão tremendo. E nós vamos analisar esse sermão hoje. É a resposta de Pedro para todos aqueles que estavam sem compreender o que estava acontecendo naquele momento. Vamos aos versículos 14 e 15. Pedro começa a explicar. Volta um pouquinho aí, meu bichinho, voltem. Aí. O texto diz assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E ele diz o seguinte: Homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Olhe para mim por um momento. Irmãos, aqui nós temos algo fantástico. Infelizmente, na nossa língua, em português, não temos como ver a nuance da liderança de Pedro nesse texto. Todos os verbos são enfáticos, e aqui algo maravilhoso, que aquele Pedro que havia negado o Senhor 3 vezes, que se escondia nos templos enquanto Jesus estava sendo torturado, aquele que no livro de João, no capítulo 21, se não me falha a memória, o Senhor conversa com ele, perguntando: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Esse Pedro agora, ele não tem mais essa inconstância. Ele se levanta para explicar aquilo que estava acontecendo naquele momento. E quando ele se levanta para explicar isso, você pode botar o versículo 14 aí, por favor? Pronto. O 14, pode voltar um pouquinho. Então, ele se levanta. Quando ele se levanta, os 11 se levantam com ele também. Eu só quero lembrar aos irmãos que esses 12, eles não estão só eles. Estão eles mais 108 pessoas que compunham um grupo de 120 que estavam orando. E que a descida do Espírito Santo marcou-se, sobretudo, de forma maravilhosa, dramática, poderosa mesmo. E eles falando naquelas línguas, algumas pessoas fizeram um comentário negativo, pejorativo, dizendo: eles estão cheios de mosto, em algumas
traduções dizem assim. Na realidade, está dizendo, eles estão embriagados por causa do da forma como eles se encontravam naquele momento. E Pedro se levanta com os 11, impõe a sua liderança e dirige a sua voz, falando junto com os 11, como um líder. Ele se impõe. O enredo mostra que agora ele tem ousadia, ele tem confiança, ele conclama. Aqui uma observação da cultura do povo judeu na Palestina do século I, quando ele diz o seguinte, deixa eu esperar, né? Consertar aí. Já? Tá beleza? Quando ele diz o seguinte, homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, ele não está excluindo as mulheres. Na realidade, esse tipo de expressão era um tipo de conclamação, de chamado, uma espécie de conclamação oficial. Então, ele está chamando a todos, mesmo que ele não diga senhores e senhoras, né? Mas ele está chamando a todos. É interessante dizer isso, porque muitas pessoas, às vezes, têm uma visão muito negativa sobre o relacionamento, sobretudo a questão da mulher. No século I, século II, de fato, havia alguns problemas, mas não é esse caso. Ele se levanta conclamando a todos e ele responde a esse grupo apelando para o bom senso. Ele dá uma resposta de raciocínio e bom senso. Quero lembrar os irmãos que eles aqui estão numa festa. Essa festa de Pentecostes era uma festa pública. Jerusalém está lotada. E de acordo com o historiador judeu Flávio Joséfo, ele diz que nessa festa era comum que os judeus comessem a partir das 10 horas. Entre 10 horas, meio-dia, eles começavam a comer ou começavam a beber alguma coisa. Aí, nesse contexto, o Pedro se levanta como líder para explicar o que está acontecendo e ele diz, olha, eu quero que vocês prestem atenção ao que eu vou explicar. Logo de cara, entenda, esses homens eles não estão bêbados, como algum de vocês supõe. Ainda não são nem 9 horas da manhã. Por que é que ele faz essa referência? Porque, em tese, uma pessoa que fosse comer cedo, no dia de Pentecostes, o mais cedo que ele poderia comer nessa festa seria entre 10 horas para frente. Ele está dizendo, não são nem 9 horas. Eles não puseram nada na boca. Nós estamos aqui na festa de Pentecostes, no rito de Pentecostes, como todo mundo sabe. Ele apela para o bom senso. E aqui ele já começa a responder essa demanda. Pode passar aí para o próximo versículo 16. Dos versículos 16 em diante, Pedro começa a explicar de forma objetiva e agora teológica o que é que está acontecendo naquele momento. Está funcionando. O que é que está acontecendo naquele momento? Aí ele cita uma profecia antiga, profecia de Joel, no capítulo 2, dos versículos 28 a 32. E ele começa a explicar para todos ali, teologicamente, do que eles estavam vendo e ouvindo era fruto dessa profecia antiga. E ele começa a dizer, ao contrário, ou seja, vocês estão dizendo que esse grupo está bêbado? Eles não estão bêbados, não. Muito pelo contrário, eles estão muito mais lúcidos do que a gente. Muito mais lúcidos do que vocês pensam. Eles estão lúcidos. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Aí ele cita uma profecia de Joel, Joel capítulo 2, dos versículos 28 a 32, que é o seguinte, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Olhe para mim um momento. O que foi que Pedro fez? Pedro fez exatamente o que Jesus fazia.
o que mostra que Pedro foi um discípulo, o que mostra que Pedro esteve com Jesus. O que é que Jesus fazia? Jesus, quando se dava em um certo evento que acontecia algo significativo, ele pegava aquele evento, fazia uma ligação com as Escrituras e depois aplicava aquilo à sua própria vida. Um exemplo, Jesus, ele entra na sinagoga, no livro de Lucas, no capítulo 4. Quando Jesus entra na sinagoga, Jesus é convidado a ler o livro de Isaías, ele abre o rolo de Isaías. Quando ele lê Isaías, é Isaías 61, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele cita o texto todinho. Depois que ele cita o texto, ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. Então os discípulos observavam como Jesus explicava as escrituras e aplicava em relação à sua própria vida. E aqui, de forma poderosa, esse Pedro, ele faz uma análise teológica da situação, e ao analisar teologicamente a situação, o Espírito Santo coloca na mente dele esse texto, e ele começa a desenvolver, explicando teologicamente para todos o que estava acontecendo. E o que é que estava acontecendo? Irmãos, o Antigo Testamento nos mostra, através dos profetas, que nos últimos dias, o Senhor Deus Todo-Poderoso haveria de derramar do seu Espírito sobre toda a humanidade, sobre toda a carne, sobre todo o corpo, sobre todas as pessoas. E Pedro está dizendo que esse Espírito foi derramado e ele cita a profecia de Isaías. Quero dizer uma coisa para os irmãos. Na teologia do Novo Testamento, a partir do momento que Jesus é assunto aos céus, ele sobe aos céus, já começou o final dos tempos, viu? Vale a pena salientar que quando Jesus ele vem, ele diz, eis que chegou o reino chega com ele. Só que esse reino ainda vai ser consolidado. Quando ele sobe aos céus, a teologia do Novo Testamento nos mostra de forma clara. E o texto, essa profecia, era uma expectativa messiânica. O Espírito Santo de Deus, derramado sobre toda a humanidade, era uma prova de final dos tempos. E cumprimento de profecias messiânicas em Cristo Jesus. Ele era o Messias de Deus, aquele que era esperado. Então, Pedro começa a dizer, olha, nos últimos dias, tanto é que essa experiência ela é repetida nos versículos 17, a palavra, a expressão, está no versículo 17, está no versículo 18. No 17 ele diz, nos últimos dias, e lá no 18 ele diz, naqueles dias. Irmãos, essa experiência, Deus concede suas bênçãos ao povo, um povo que se arrepende dos seus pecados, e nesses dias de arrependimento, esse Deus derrama do seu Espírito. Fazia parte da vinda do Messias, faz parte da consumação dos tempos. Tecnicamente e biblicamente falando, nós já estamos nos últimos dias, desde aquele momento. Aí o texto diz que eles profetizarão. Aí aqui vem um grande problema, que eu gostaria de explicar aos irmãos. Irmãos, o que é profetizar? Do ponto de vista popular, profetizar assumiu um valor que não é o valor teológico. Do ponto de vista popular, as pessoas pensam que profetizar é prever o futuro. Isso é uma forma reduzida de entender. Teologicamente, não é assim. Teologicamente, o que é profetizar? Profetizar é falar em nome de Deus, com a autoridade concedida pelo Senhor, as palavras que o Senhor quer que o profeta diga. Se foi passado, se é presente ou se é futuro, isso não importa. Isso não importa. Geralmente, quando a gente fala em profecia, a gente fala no sentido de coisas que ainda haverão de acontecer. Geralmente tem esse conceito popular. Mas, do ponto de vista bíblico, não. É proclamar, é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade de Deus. E o que os profetas falam ou repetem é justamente aquilo que o Senhor está dizendo. O profeta é um porta-voz de Deus para o mundo e a profecia é a mensagem
É isso que é profecia do ponto de vista bíblico. E essa capacidade foi estendida, foi ampliada nesse derramamento que haveria de acontecer. E esse derramamento é fantástico. Por quê? Porque tudo aquilo que ocorre em função dessa mensagem e desse Deus que se revela para a humanidade de forma poderosa. O Espírito está sendo derramado a todos, independente do sexo, filhos e filhas, independente da faixa etária, jovens e velhos, independente das classes sociais, servos e servas. Independente disso, o Espírito Santo está sendo derramado a todos. E aqui uma observação, uma pequena observação muito sutil. Existem teólogos que defendem que no versículo 18, quando fala meus servos e minhas servas, está falando sobre os gentios. Por quê? Por causa das preposições. Perceba que no versículo 17 está os seus filhos, está falando ao povo judeu, os seus jovens, os seus velhos. Mas quando fala sobre servos e servas, ele diz, os meus servos, as minhas servas. Ele amplia. E por que é que os comentaristas chegam à ideia de que servos e servas está falando sobre os gentios também? É porque, na Palestina do século I, a palavra que aí está traduzida por servo, doulos, também pode ser traduzida por escravo. E a grande maioria dos escravos na Palestina do século I eram pessoas de outras nações, não eram judeus. Então, é possível que nesse texto o Senhor esteja dizendo, olha, o Espírito está sendo derramado. Joel profetiza, Pedro lembra, o Espírito está sendo derramado, independente de sexo, independente de faixa etária, independente de povo, independente de classe social, o Espírito Santo está sendo derramado. E ele segue explicando. E ele explica um fato que está ligado ao final dos tempos, mas não se cumpre nesse momento, que é justamente aquilo que está nos versículos 19 a 22. O texto diz, mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olhe para mim. Aqui, de acordo com os estudiosos da Bíblia, ocorre um fenômeno de hermenêutica chamado fenômeno da dupla referência. O que é isso? Uma profecia antiga de Joel está sendo parcialmente cumprida, abrindo uma era, que é a era do final dos tempos, naqueles dias. Esse aspecto inicial do derramamento do Espírito, ele já é executado. Agora existe um aspecto que vai ser executado na segunda vinda do Senhor. Por quê? Porque é nesse sentido, os últimos dias, e estamos vivendo esses últimos dias, ele é fechado, ele é consolidado. Quando o reino é consolidado, quando o Senhor Jesus consolida esse reino no futuro. E a gente sabe que todos esses fenômenos aí estão ligados à segunda vinda do Senhor. Isso é o que se chama dupla referência. Profecias bíblicas são cumpridas de forma parcial em um momento e, numa ocasião posterior, aquelas profecias são completamente colocadas. E aqui tem algo fantástico no versículo 21, quando diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Cabe uma observação. O que é que está acontecendo no versículo 21? Irmãos, o que significa invocar o nome do Senhor? Religiosamente falando, dentro do contexto do judaísmo, e o cristianismo nasce dentro do berço do judaísmo,
invocar o nome do Senhor, essa expressão, ela atinge tudo aquilo que o Senhor é. Então, irmãos, quando a gente ora em nome de Jesus, e essa expressão vai ser tomada posteriormente pelo cristianismo, nós não oramos ao Pai em nome de Jesus. Isso não é uma fórmula mágica para que Deus aceite as orações, não. Porque tem muita gente que utiliza isso como uma espécie de chave, de senha. Diz qualquer coisa, se disser em nome de Jesus, é oração que está sendo dirigida ao Pai. Não, do ponto de vista teológico, orar em nome de quer dizer que você se identifica com a pessoa e com a obra que aquele nome representa. Então, quando diz aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, toda pessoa que clamar, reconhecendo quem é esse Senhor, reconhecendo o que esse Senhor fez, o que ele representa. Todo aquele que clamar com esse conhecimento, com esse discernimento, ele será salvo. A pergunta a ser feita aqui, e que muitos não fazem quando estão lendo o texto, é: esse texto está sendo escrito para quem? E quem é que está recebendo essas palavras nesse momento? Qual é a plateia que está ouvindo Pedro nesse momento? Quem está ouvindo Pedro nesse momento, irmãos, são judeus. E a gente lê esse texto com a cabeça ocidentalizada de crente na igreja. Não, a gente sabe que esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Mas quem é o Senhor para um judeu? Quem é o Senhor para o judeu? É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Os irmãos compreendem isso que eu estou dizendo? Eles estão esperando o Messias. Concorda ou sem corda? Eles estão esperando o Messias. Eles não sabem da ligação que Jesus tem com esse Deus. Eles não sabem efetivamente, eles não entendem o que está acontecendo. E Pedro agora começa a desenrolar teologicamente, ungido pelo Espírito Santo do Senhor, para mostrar ao judeu que quem é o Senhor agora é o Senhor Jesus Cristo. Não que Deus tenha perdido o que ele é, mas que Jesus é o Messias e é coigual a Deus. E ele começa a explicar isso bem direitinho, dizendo que a profecia de Joel foi cumprida em Cristo Jesus. Segue o texto, versículo 22 até 24. O texto diz assim: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Versículo 23. Este homem lhes foi entregue, preste atenção a duas características, por propósito determinado, primeira característica, e pré-conhecimento de Deus, segunda característica. Aí Pedro diz: e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o recebesse.
ou o retivesse. Irmãos, olhe para mim um instantinho. Perceba, e eu sei que você percebeu isso, eu tenho plena convicção. Perceba que Pedro já mudou o trato com a plateia. Ele foi bem formal, num primeiro momento, chamando varões israelitas. Agora, ele diminui o formalismo para ser mais próximo, e ele diz, israelitas, já está mais perto. E ele fala sobre Jesus, ele começa a explicar que o que eles viram tem associação com a profecia e é cumprimento e propósito divino. E ele começa a fazer uma ligação de Jesus com aquilo que está acontecendo e com a profecia. Ele diz, Jesus de Nazaré, por que é que ele chama Jesus de Nazaré? Porque esse foi o nome pelo qual Jesus ficou mais popularmente conhecido, socialmente falando. Esse Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus como os milagres que ele fez. E esses milagres foram feitos aonde? Na frente de vocês. E vocês viram esses milagres. E ele foi aprovado, e vocês mesmos dizem que nenhum milagre pode ser feito se não for do poder de Deus. É Deus quem faz milagres. Então vocês viram milagres, vocês viram maravilhas, vocês viram sinais. Ele, Deus, operou por intermédio de Jesus na frente de vocês, como vocês mesmos sabem. Aí ele começa a provar o relacionamento de Jesus com Deus. Mais adiante, esse homem, Jesus, ele foi entregue por esse Deus sobre duas questões. Em primeiro lugar, por um propósito determinado, ou seja, o que vocês veem aqui é plano divino. Foi o Senhor quem planejou. Foi o Senhor quem organizou previamente. Ele, na sua presciência, já sabia que isso haveria de acontecer. Mas só que, teologicamente falando, nós vemos aqui uma grande tensão. Qual é a tensão? Pedro chega para os judeus e diz assim, esse homem que Deus usou para operar milagre no meio de vocês, sabe o que foi que vocês fizeram? Vocês mataram ele. Vocês mataram ele. E aqui, irmãos, uma grande tensão. Qual é a tensão? A tensão é, esse Jesus, ele foi morto por propósito de Deus ou foi o arbítrio dos homens que o matou? É complexo isso, é uma grande tensão. Não temos como aprofundar. Só temos como dizer duas coisas. Em primeiro lugar, nosso Deus é soberano e na sua soberania tudo está no seu plano e no seu controle. Mas essa soberania não diminui a responsabilidade do homem pelas suas decisões. Então Pedro está dizendo aqui para todos eles, esse Deus aí, esse Deus, por intermédio desse Jesus que operou milagres, esse Jesus vocês mataram, é plano, é presciência, mas vocês têm culpa, vocês mataram o Criador. Ele não está eximindo o homem da responsabilidade dele diante de Deus. Percebe aí as duas questões? Percebe aí as duas questões? Porque o homem pode dizer, não, foi Deus que planejou, se Deus que planejou, a gente tinha que fazer, tinha que matar. Não é assim, não. Deus planejou, mas isso é feito, isso é um grande mistério da fé. É feito em consonância com a vontade humana. Eles crucificaram o Senhor Jesus por decisão de suas vontades e são culpados por isso. E Pedro está dizendo, vocês mataram com a ajuda de gente ruim, pregando ele na cruz, mas ele dá a esperança. Calma, tenha calma. Por quê?
porque esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou dos mortos. Ele rompeu os laços de morte. Por quê? Porque ele não tinha condições, a morte não tinha condições de ficar com ele. A morte não tinha condições de vencê-lo. E por que não tinha condições de vencê-lo? Aí ele vai agora para um texto de Davi, um salmo de Davi, explicando a ressurreição já era profecia, explicando que esse Messias, morto por vontade e responsabilidade dos homens, mas haveria de ressuscitar por poder e graça do Senhor Deus Todo-Poderoso. Segue o texto. Aí agora ele puxa Davi para explicar a ressurreição de Jesus. Olha, irmãos, como esse texto é sutil. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos que todas as vezes que fosse ler um texto, não lesse um texto bíblico sem orar e sem estar com a sua cabeça totalmente, digamos assim, focada naquilo que você está lendo. Porque existem certas coisas, certas nuances, que se a nossa mente estiver superficial, a gente não vai entender. Olha só como Pedro explica, através de um salmo, que a morte não poderia segurar o Senhor Jesus, o ungido de Deus, o santo de Deus. Olha só. A respeito dele, do Messias, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Versículo posterior, versículo 26. Por isso, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro. Até esse ponto é o relacionamento de Davi com Deus. Mas preste atenção à segunda parte desse texto, que também está no Salmo 16. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Essa passagem, ela é fantástica. Por quê? Porque ele começa a explicar bem direitinho. Deus se encontra à destra de Davi. Essa é uma figura de linguagem para dizer que esse Deus é o Deus protetor de Davi. Este Deus está sempre diante de mim, à minha direita, eu não vou ser abalado. Mas apesar de Davi estar se referindo a si mesmo nos pontos iniciais, aí do versículo 28, quando chega 26, quando chega no versículo 27, ele mostra acerca da profecia do Messias que haveria de ressuscitar. Como? Ele não ia ficar com o corpo no chão e não ia ser decomposto. Antes disso, haveria de ser ressuscitado. Versículo 27. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. E ele tem a esperança. Qual é a esperança? O corpo dele também vai repousar nessa esperança, vai vencer a morte. Por quê? Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Ou seja, já havia uma expectativa de que o corpo do Messias não sofreria a decomposição natural, porque seria glorificado. Aí, o próprio Salmo já mostra isso, Davi glorificando a Deus por esse grande mistério revelado a ele. Versículo 28. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí agora, mais um texto provando, fazendo uma ligação
desse Deus Todo-Poderoso e que Davi foi um profeta dizendo que Jesus haveria de ressuscitar. Perceba que cada vez que Pedro fala, ele vai ficando mais íntimo dos seus ouvintes. Ele começou, varão israelita. Aí depois, israelitas. Agora, ele está dizendo, varão, irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele, Davi, era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um de seus descendentes em seu trono. Olha que coisa fantástica. Ele começa a mostrar a profecia de Davi, esmiuçando ela bem direitinho. Davi reconhece que Deus lhe deu uma revelação divina e Pedro mostra essa revelação divina. Davi foi um profeta. E aqui, irmãos, uma coisa fantástica. A promessa de Deus foi cumprida não em Davi, mas foi cumprida no descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi? Jesus. E ele começa a dizer, olha, foi cumprida, não foi em Davi não. E aqui ele faz uma coisa que poucos notam. Sabe o que foi que ele fez com Davi? Ele subiu o grau de Davi. Davi era o tipo de rei por excelência. E aqui Pedro diz que Davi morreu, foi sepultado, mas ele pode dizer ali com franqueza, no versículo 29, que o patriarca Davi, aonde é que Davi foi patriarca? Ele subiu o status de Davi, fazendo com que o povo pensasse na era dourada de Israel, onde o rei Davi era o rei por excelência. Pedro coloca Davi no mesmo nível de Abraão, de Isaac, de Jacó, das 12 cabeças de Israel, quando chama Davi de patriarca. Ele está equiparando, ele está dizendo, não é qualquer um não, é o descendente de um patriarca, de alguém que é significativo para nós, judeus. E eu posso dizer uma coisa para vocês, esse Davi, tão importante, que foi profeta, o túmulo dele está entre nós até o dia de hoje. Está morto, e o corpo dele está nesse túmulo. Preste atenção. Até o dia de hoje, o dia em que esse momento aconteceu. Não é o dia de hoje não. É o dia em que isso aconteceu no passado. Lembre-se disso. Você não está aqui agora. Você está na Palestina do século I, tentando entender o que é que está acontecendo. Você está lá no passado. E Pedro está dizendo, olhe, essas profecias que você pensava que ia ser cumprido em Davi, não foi cumprido nele não. Olha o túmulo dele ali, olha o corpo dele ali. Aí ele vai esmiuçando. Ele era um profeta. Sabia que Deus tinha lhe dado um juramento. E todos nós sabemos, irmãos, que o Messias haveria de ser descendente de Davi. É o que diz logo o início do Evangelho de Mateus. É o que diz logo o início do Evangelho de Mateus. E havia um juramento. E ele segue explicando isso bem direitinho. Prevendo isso, versículo 31. Falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Aí Pedro está dizendo, olha, eu não disse a você? Davi está ali, patriarca, mas só foi um profeta, porque não foi ele mesmo, mas foi o seu descendente. Esse Cristo, ele foi ressurreto, ele não foi abandonado no sepulcro, o corpo dele não sofreu decomposição.
versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Aí eu pergunto a você que está raciocinando comigo, quantas testemunhas desse fato nós temos aí testemunhando nesse momento? 120. Os 12, mais 108 que estavam com ele. Não é só os discípulos, os 120. Todos eles testemunhando, todos eles participaram, todos eles viram, e juntamente com Pedro e os demais apóstolos estão afirmando isso. Ele ressuscitou. E Pedro está dizendo, nós somos testemunhas de que esse Cristo ressuscitou. Aí ele segue. Sim, esse Cristo ressuscitou. Muito bem. Mas qual é o relacionamento desse Cristo com o Deus Jeová Todo-Poderoso? O Deus que a gente, como judeu, crê. Qual é o relacionamento? Aí agora ele vai explicar bem direitinho. Olha que coisa maravilhosa. Como é que está esse Cristo? Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. Ele está dizendo assim, olha, aquilo que vocês viram é cumprimento de profecia. Davi foi o profeta. Ele morreu, o corpo está lá. Mas esse Jesus ressuscitou, subiu, enviou o Espírito que o Pai deu a ele. E foi isso que vocês viram. É isso que vocês estão vendo. Aí versículo 34. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declamou. Aí ele cita outro salmo. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus fez ele o quê? Senhor e Cristo. Entendeu a mensagem de Pedro agora? O porquê? Ele explicou o fato do Pentecoste, apelando para o bom senso. Depois explicou que era cumprimento de profecia de Joel. Depois explicou que, como descendente de Davi, Davi não ressuscitou, mas o seu descendente, que era o Cristo que eles mataram. E agora explica que esse Cristo subiu, está à direita, e o próprio Deus que eles adoram fez desse Cristo o quê? Senhor. Ou seja, ele está pregando de Jesus para um judeu que estava esperando o Messias chegar, e ele diz para esses judeus, pois esse Messias já chegou, vocês mataram, ele está lá em cima, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O que é que acontece com esse grupo? Preste atenção, o texto bem direitinho, irmãos. O que é que acontece com esse grupo? Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração. Nas línguas originais, o texto está assim, uma espada passou os seus corações. Porque a dor, a agonia é essa. Eles ficaram aflitos. Por quê? Eles mataram o filho. Foi colocado essa ideia. Eles entenderam
quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que é que nós vamos fazer? O que nós faremos? Versículo 38, Pedro responde: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa disso, e havia promessa de Joel, é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele mostra o processo bem direitinho para um judeu. Agora, irmãos, nós pensamos nesse texto como cristãos. Eu quero ajudar aos irmãos. Gostaria que vocês se posicionassem como um judeu que está recebendo essa mensagem, dizendo que ele matou o filho de Jeová, dizendo que ele está culpado, dizendo que ele tem que se arrepender. E o que é pior, eles vão ter que sair do judaísmo a partir do momento que eles se batizarem em nome de Jesus. Eles vão ser perseguidos pelas pessoas até da sua própria família, porque eles são judeus, irmãos. Esse primeiro grupo a quem Pedro está pregando é um grupo de judeus. O judeu já tem o judaísmo, já tem sua religião. E na cultura deles, a partir do momento que eles se batizassem, ressignificando esse batismo, mudando toda a estrutura, ele está batizando em nome de Jesus, ou seja, eu estou aceitando a obra desse Jesus, eu estou aceitando tudo o que ele representa. Eles estão cortando os laços com o judaísmo. Eles estão compreendendo isso, eles sabem que vão ser perseguidos. Eles sabem que vão ser perseguidos dentro da sua própria casa. Eles sabem que vão ser instigados, eles sabem que vão ser perseguidos pelo governo romano, porque o judaísmo era acatado, o cristianismo não. Eles sabem que vão sofrer, mas o que é que acontece? Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Irmãos, para aumentar ainda, para deixar a coisa ainda mais quente, sabe o que foi que Pedro fez? Ele citou um texto que era cantado e era comum que todos soubessem, do livro de Deuteronômio. Quando os sacerdotes fazem coisa errada, quando os judeus fazem coisa errada, eles são geração pervertida, geração corrompida. E Pedro está dizendo: livre-se. Vocês fizeram coisas erradas, vocês são geração corrompida. Vocês são geração corrompida. Aí, irmãos, eu vou provar. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 5, você vai ver essa expressão. Era uma expressão que era cantada. Deuteronômio 32, 5. Essa expressão de Deuteronômio era cantada. Seus filhos têm agido corruptamente para com ele, e não como filhos. Que vergonha! São geração corrompida e depravada. Isso era cantado, isso era recitado. Pedro aproveita esse refrão e joga dizendo: olha, vocês são geração corrompida. Livre-se dessa geração, saia disso. O Espírito Santo agiu de uma forma tremenda,
porque eles sabiam da sua pecaminosidade, eles sabiam que haveriam de romper com muitas coisas, inclusive com sua religiosidade, uma religiosidade que envolvia relacionamentos familiares, uma religiosidade que envolvia relacionamentos sociais, uma religiosidade forte. Eles estão rompendo com tudo isso. E o versículo 41 mostra um grande milagre. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Irmãos, quais são as duas grandes lições espirituais que eu gostaria de ressaltar com os irmãos nessa noite? É a seguinte: em primeiro lugar, a mudança de Pedro. O que o Espírito Santo de Deus fez na vida de Pedro, meu irmão, é algo fantástico. Eu quero lembrar quem era Pedro para você. Irmãos, Pedro foi aquele que, quando atacaram Jesus, ele pegou a espada e decepou a orelha do soldado. O nome do soldado era Malco. Veja a impetuosidade de Pedro. Porque ninguém tira espada para cortar pedaço de orelha, não. Pedaço de orelha a gente corta com canivete. Ele tirou a espada, ele ia dar, era na cabeça do camarada. O cara que era um bom soldado se livrou e pegou só um pedacinho de sua orelha. Ninguém tira espada para tirar, para fazer risco. Não, ele pegou mesmo. Esse é Pedro. Irmãos, eu quero lembrar a vocês que esse Pedro, quando Jesus disse que haveria de morrer, ele disse: não, eu vou estar contigo, eu vou até a morte. Quero lembrar aos irmãos que ele negou conhecer esse Cristo pelo menos 3 vezes. O texto nos mostra isso de forma muito clara. E eu ainda vou além, irmãos. Ele não só negou a Cristo 3 vezes, além de negar, ele imprecou. Quantos já prestaram atenção que no texto em que Pedro nega Jesus, lá vem dizendo que ele imprecou. Sabe o que é imprecar? Jogar praga. Poucas pessoas prestam atenção nisso quando estão lendo esse texto. Sabe por quê? Porque a palavra imprecar não faz parte da nossa linguagem cotidiana e, geralmente, quem lê a Bíblia não lê com o dicionário de lado. Concorda ou sem corda? Aí aquele termo fica... A pessoa lê, mas Pedro não só negou a Cristo, não. Ele negou e imprecou. Ele jogou praga. Conheço, não. Sei quem é essa maldição, não. Eu nunca tive com ele, não. E a mulher dizendo: ei, tu é um deles. Tu fala como um deles. Eu? Foi esse Pedro. Irmãos, é esse Pedro que Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 22... Nos versículos 31 e 32, Jesus diz a ele o seguinte: Pedro, Satanás pediu a mim para pegar a sua vida e se andar como um trigo, mas eu orei por ti, Pedro. Tu, quando te converteres, olha só, Lucas só tem 24 capítulos. Capítulo 22, versículo 32, Pedro ainda não estava convertido, me poupe. É esse Pedro que levantava no ímpeto, fazia as perguntas. Foi esse Pedro que ia afundando no mar. É esse Pedro medroso, inconstante. Irmãos, quando o Espírito Santo de Deus pegou Pedro, trabalhou ele de uma forma tremenda, ele já tinha passado no treinamento discipulado com Jesus. As coisas já estavam na sua mente, o Espírito Santo clareou, iluminou essas verdades, e agora é um Pedro, não mais que nega, mas é um Pedro que fala com ousadia e diz o que tem que ser feito. Ele está dizendo para o seu próprio povo: vocês mataram o Messias. Isso é muito forte.
É uma mudança de vida muito grande. Ele fala com segurança, fala com coragem, fala com ousadia. Ele não está falando besteira, como falava no passado, não. Agora ele está falando palavras sábias, juntando os textos bíblicos do Antigo Testamento e mostrando através deles que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Segunda grande lição que a gente tem nesse texto é o sermão em si. Irmãos, o sermão de Pedro é totalmente cristocêntrico. Ele fala dos dois pontos principais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que opera por meio do seu filho. Na pregação de Pedro, nesse texto, nós vimos ele falando sobre Cristo, na vida dele, dizendo que Jesus fez sinais, milagres diante deles, falou na morte de Jesus, falou na ressurreição de Jesus, esse Cristo que foi ressurreto, falou na exaltação de Jesus, ele venceu a morte e está à direita do Pai, e falou no senhorio de Jesus. A pregação de Pedro é toda cristocêntrica, dizendo quem Jesus realmente é. Esse Cristo é Senhor e Rei. Grandes verdades sobre Jesus foram faladas aí. Irmãos, tem um texto de John Stott que eu achei fantástico, de um livro que li hoje à tarde. John Stott falando sobre as verdades que Pedro falou. Coisas fantásticas. Sobre Jesus, Jesus era um homem, mas sua divindade era reconhecida pelos seus milagres. Jesus foi morto por mãos iníquas, mas segundo o propósito de Deus. Jesus ressurgiu dos mortos, como previram os profetas, testemunharam os apóstolos. Jesus foi levado à destra de Deus e de lá derramou o seu Espírito. Jesus oferece o perdão. Jesus oferece o Espírito a todos os que se arrependem, creem e são batizados. Jesus acrescenta essa nova criatura à sua comunidade, que é a igreja do Senhor. Irmãos, totalmente cristocêntrico. Segunda coisa do sermão de Pedro. Esse sermão é um sermão que fala sobre coisa ruim, culpa, mas ele abre um espaço para a esperança. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma pequena crítica como professor de homilética, baseado nesse texto, a alguns pregadores que muitas vezes nós vemos. É necessário que haja um equilíbrio na mensagem. Quando a gente vai falar ao povo sobre as verdades do Senhor, sobre os textos bíblicos, fazendo as aplicações, como pastores, como pregadores, nós não podemos ser muito duro nas mensagens, porque senão o povo entristece. Mas a gente também não pode ser muito banana, porque senão o povo que ouve a mensagem pensa que a graça de Deus é uma graça barata. É necessário que haja equilíbrio. E Pedro mostrou esse equilíbrio quando estava pregando a palavra do Senhor. Por quê? Porque Pedro acusou eles da culpa, mas quando eles perguntam o que é que nós vamos fazer, ele mostra perdão. Toda mensagem, irmãos, quando for pregada, você pregador que está me ouvindo aí da internet, que gosta de dar cajadada, entenda. Você não pode dar cajadada direto, não, porque entristece as pessoas. A gente precisa reconhecer que antes do perdão tem a culpa. Tem a culpa, fala-se sobre culpa, mas tem um Deus que perdoa. Quando a gente se arrepende, Ele vai e perdoa. Nós precisamos entender que existe doença, trauma, precisa ser mostrado, mas que em Cristo Jesus há a cura. A gente precisa mostrar na mensagem, a mensagem desse Cristo,
poderoso e é uma mensagem de esperança. O evangelho é esperança. É esperança, é por isso que é chamado de boa nova. Antes do pecado, aliás, depois do pecado, vem a redenção. Depois da perdição, vem a salvação. Depois da impotência da lei, vem a graça de Deus. Depois do arrependimento, vem a salvação. Eu não posso pregar só sobre a culpa, só sobre o pecado, só sobre o erro, só sobre os problemas. Como pregadores do Evangelho, nós precisamos anunciar que diante desse caos, existe salvação num Deus Todo-Poderoso. A mensagem do Evangelho, ela é, sobretudo, uma mensagem de esperança. Agora, é uma esperança que não barateia a graça. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque, irmãos, tem muita gente hoje que está tendo um encontro com Jesus, não para se livrar dos seus pecados, mas para que eles sejam pessoas melhores e mais bem-sucedidas. E essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho está em eu reconhecer que sou pecador. A essência do Evangelho está em eu reconhecer que Deus é o meu Salvador. E que o seu Cristo é o Senhor, é Ele quem tem condições de me tirar dessa situação. A essência do Evangelho está no arrependimento. O que é arrependimento? Eu dou as costas para o estilo de vida pecaminoso que eu tinha. E com todo o meu ser, com todo o meu coração, eu abraço esse Cristo. Infelizmente, irmãos, conheço pregadores que pregando para multidões, aceite Jesus aí, faça só um joinha. É assim não, meu irmão. Você precisa entender que muitas vezes esse evangelho, ele vem com um custo embutido. Qual é o custo desses irmãos aqui? São judeus, eles vão ter problemas com sua família. Eles vão ter problemas sociais, porque os judeus vão isolar eles, economicamente falando. Não é à toa, meu irmão, que a perseguição começa forte diante desses irmãos aqui. Não é à toa, meu irmão, que eles se entendem que precisam uns dos outros, e eles vivem uma comunhão profunda, e o Espírito ia acrescentando a essa comunidade aqueles que haveriam de ser salvos. O Evangelho, meu irmão, não é para que nós tornemos pessoas bem-sucedidas, homens ou mulheres de sucesso. O Evangelho é para pessoas pecadoras como nós, que quer ter um encontro real e pessoal com o Senhor, que sabe que somos pecadores, que temos dificuldades, que temos problemas, que temos traumas, mas que a salvação não veio por causa disso, veio por causa de Cristo na cruz do Calvário, e a fé que nós temos nele abre essa prerrogativa pela fé. Pela fé, os canais da graça chegam até nós. Os méritos não são nossos, os méritos são de Cristo e da sua cruz. Terceira coisa. O sermão poderoso de Pedro nos ensina. E aqui uma lição, irmão Neto, para quem prega a palavra. Qual é o objetivo da mensagem? O objetivo da mensagem é que a pessoa que ouve tome uma decisão. Se você ouviu qualquer mensagem e dentro de você ficou aquela ideia, sim, mas eu vou fazer o quê? Me permita a franqueza. A mensagem, ela não atingiu o seu objetivo. O objetivo da mensagem não é mostrar conhecimento bíblico. O objetivo da mensagem é que a pessoa reflita suas condições e ela tome as decisões que o Espírito Santo de Deus tem tocado no coração dela, para que ela tome. O objetivo da mensagem é a atitude. E foi isso que aconteceu com a mensagem de Pedro. Ela foi tão forte, foi tão impactante, que as pessoas chegaram para ele dizendo, e agora, irmão, a gente vai fazer o quê?
A gente vai fazer o quê? Faz parte da mensagem. É por isso que nós terminamos sempre sugerindo uma aplicação do texto para a realidade das nossas vidas. É um processo. Eu observo o texto bíblico, eu interpreto o texto bíblico, e agora eu aplico o texto bíblico às nossas realidades. E eu gostaria de sugerir aos irmãos duas realidades. A primeira realidade, mudança de vida. O Espírito Santo de Deus transformou a vida de Pedro. Pedro tinha um temperamento difícil, mas pelo Espírito Santo esse temperamento agora ou está dirigido ou está controlado pelo Espírito Santo. Do mesmo jeito que Pedro teve mudança de vida, você tem mudança de vida. O Espírito Santo pode mudar aspectos de você, se você abrir o seu coração para Ele. Sou testemunha disso. Um Deus que tem trabalhado no meu coração, meu lado colérico. E para a honra e glória do nome do Senhor, é um Deus que tem modificado a minha vida, tem trazido paz à minha alma. Um Deus que modificou a vida de Pedro. Se existe alguma dificuldade do seu temperamento, que você percebe que você tentou controlar isso até hoje, em nome de Jesus, gostaria de desafiar você a que você largasse isso, colocasse diante do Senhor e dissesse: Jesus, me ajuda a controlar, a dirigir os aspectos difíceis do meu temperamento, pois eu não tenho como lidar. Tem gente que tem dificuldade com a boca, é como Pedro. Na pressão, fala o que tem que falar. E quando fala, fere um bocado de gente. Mas depois que disse, não tem como voltar atrás. Aí, olha, você não queria ser assim. Tem gente que tem uma fortíssima tendência à melancolia, à maledicência. Tem gente que tem uma forte tendência para a ironia. Está fazendo piada com todo mundo, sendo irônico, as pessoas vão se afastando, e ele olha para mim e diz: eu não queria ser irônico, eu não queria tratar as pessoas assim, mas trata, porque no fundo, é uma coisa do temperamento. Tem gente que é iracundo, como o Senhor tem tratado. Eu não sei qual é a dificuldade do seu temperamento, mas saiba, o Espírito Santo de Deus mudou de Pedro, o Espírito Santo de Deus tem mudado o meu, e o Espírito Santo do Senhor pode mudar o seu também. Segunda coisa, e aqui eu vou orar, irmãos, com humildade, de coração, de verdade. Irmãos, eu peço a oração dos irmãos para que as mensagens dos pastores sejam mensagens ungidas do Espírito Santo de Deus e que sejam profundas. Porque, infelizmente, eu digo como professor de teologia aqui de seminário, infelizmente, nós temos visto mensagens rasas, tanto do ponto de vista teológico, como do ponto de vista da unção do Senhor sobre a vida deles. Pessoas que estão repetindo coisas, jargões. Eu peço, como Paulo pediu em uma das suas cartas, clamando pelo ministério, para que nós possamos pregar a palavra de forma certa, pelo texto bíblico, e outra coisa, de forma atual, confrontando os problemas atuais, coisa que muita gente não está sabendo fazer. Muita gente não está sabendo contextualizar, muita gente não está sabendo aculturar, está substituindo a ideia do evangelho por uma ideia de cultura, e não identificando que na cultura muitas vezes existem coisas que não são do Senhor e precisam ser modificadas. E é necessário ter consciência, sabedoria. Em nome de Jesus, eu peço aos irmãos que orem pelos pastores que preguem a palavra, que orem pelos seminários que ensinam a palavra, que orem pelos professores que ensinam nas escolas bíblicas dominicais,
para que a gente possa saber da palavra, porque é a palavra quem alimenta a nossa alma, e é a palavra quem nos faz pessoas mais conscientes da vontade do Senhor. 2 orações: temperamento, mudança, e segundo, a palavra, aquilo que é pregado. Vamos ficar em pé, vamos orar, encerrando. Irmãos, me perdoem esses 10 minutos que nós passamos a mais. Mas hoje foi muitos versículos de uma vez só. Vamos orar. Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos a nossa vida. Nós vemos aqui a vida de Pedro. Pedro era de um jeito, e a partir do momento do derramamento do Espírito Santo, nós vemos um outro Pedro, um Pedro ousado, um Pedro equilibrado, um Pedro seguro, um Pedro que traz uma palavra sábia, um Pedro que é humilde no trato, um Pedro próximo. E agora, Senhor, nesse momento, os teus filhos sabem quais são as dificuldades pelas quais passam. Dificuldades de temperamento, coisa que muitas vezes a gente tenta mudar por nós mesmos, mas nós não conseguimos. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito entre e tome conta de todos os aspectos do nosso ser. E que nós possamos ser modificados, Pai. Clamamos, Senhor, que o Senhor modifique aspectos de nós que precisam ser mudados. Pai, em segundo lugar, Senhor, nós queremos clamar, meu Deus. Clamar pelas mensagens que são pregadas nos púlpitos. Eu quero colocar nas tuas mãos os pregadores, nessa igreja, em todos os lugares, todos aqueles que falam da tua palavra. Meu Deus, meu Pai, que possam fazer isso com unção do Espírito Santo, que possa fazer isso de forma profunda, que possa fazer isso com a motivação certa, que possa pregar o evangelho verdadeiro. Meu Deus, meu Pai, clamamos que o Senhor levante semeadores para essa seara, pregadores que preguem o evangelho como ele é, não é evangelho de mercado, não é evangelho falso, mas um evangelho que fala de forma direta de uma graça que retirou a gente das lamas do pecado, de um Cristo que morreu na cruz do Calvário, de um preço que foi pago. Meu Deus, meu Pai, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda nesse momento. Pai eterno e santo, nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês e tenham um bom final de semana na presença do Senhor. Graça e paz. Graça e paz, ou seja, a internet.